Então, queridos irmãos, bom dia, graça e paz, sejam bem-vindos. Neste momento, nós vamos iniciar a leitura do livro Mente, Caráter e Personalidade, capítulo 81, que tem como tema terapia mental e segura. Então, nos capítulos anteriores, a gente viu que nos fazia mal, que não é para a gente procurar isso. Mas hoje, Deus vem nos dando uma dica de segurança, né? Que terapia mental é essa? Então, a Jéssica está com essa responsabilidade, Jéssica Borges, da Associação Assembra, de falar para nós. Seja bem-vinda, querida. Bom dia. Bom dia, irmãos. Bom dia a todos. Feliz de estar aqui com os irmãos mais uma vez, né? Podendo compartilhar desse livro tão maravilhoso, tão bom, com tantas instruções para nós, né? Então, como a irmã falou, terapia mental segura. Qual o conceito hoje de terapia, né, que a gente tem no mundo? Terapia é ajudar indivíduos a lidar com questões emocionais, comportamentais e etc, né? Então, devemos ser uma influência, ajudando essas pessoas e ajudando a nós mesmos. Mas hoje, infelizmente, a gente vê muitas influências que são para o mal, né? Que não são para o bem. Mas nós devemos aqui, vamos aprender tanto ter essa influência para nós mesmos, para como indivíduo, para nosso pensamento, a nossa vida, como para com as pessoas, né? As pessoas que estão ao nosso redor, os enfermos, que devemos ter essa influência usada devidamente, né? O primeiro tópico aqui do capítulo diz isso: influência mental usada devidamente. Como devemos usar a nossa influência tanto para os outros quanto para nós mesmos. Nos diz assim, ó, no tratamento do enfermo, não se deveria esquecer o efeito da influência mental. Devidamente usada, essa influência proporciona um dos eficazes meios de combater a moléstia. Então, se a gente se depara com qualquer enfermo, qualquer pessoa que está passando por uma dificuldade, e a gente usa uma influência mental para o bem, né? Dando palavras de ânimo, de conforto, aquela pessoa vai se sentir bem. Ela vai tentar combater aquela moléstia com aquela palavra que ela está ouvindo, com aquela influência que está ali ao seu redor. Agora, se a gente falar palavras, né, destrutivas, palavras de desânimo, palavras que vai deixar ela mais para baixo ainda, também tem o quê? Um grande peso, né? Então, a influência hoje é muito grande, tanto para o bem quanto para o mal. E aqui ela também dá um conselho a um médico, né? A um médico, eu acho que nesse tempo ele deveria ser da igreja, então ela dá essa influência hoje aos médicos que tem no nosso meio, terapeuta, enfim, a todos. E ela diz assim, ó, tem em seu poder encorajá-las a olhar para Jesus e contemplando ser transformadas em sua imagem. Então, ela encoraja cada um de nós, e há um médico aqui que fale de Jesus, né, para os seus pacientes, que encorajem a olhar para Jesus, olhar as maravilhas, olhar pela fé que ele pode curar. E isso é o que nós mais vemos hoje, né? Que devemos fazer, que tem a gente erros, que estão passando por alguma dificuldade. Quando eu converso com a esposa do Nailson, né? Ela tá bem, assim, deitada também mentalmente. Eu falo para ela, digo, amiga, ele precisa de você. Nesse momento agora é que ele precisa que você vá lá, segure a mão dele e diga, meu bem, eu tô aqui, vai dar certo. Você vai conseguir, isso é só uma fase. Agora, se ele não vê essa segurança em você, como que ele vai ficar? Ele vai ficar triste, porque ele sabe que ele é o provedor. Tá nessa situação. Você também tá. E aí? E a criança? Então, é essa imagem que a gente tem que tentar passar, né? Principalmente com as pessoas que estão como? Enfermas. E uma segurança na constante luta contra maus pensamentos. Aqui é para cada um de nós, né? Devemos ter também esse cuidado contra os maus pensamentos que vêm, porque essa terapia mental, essa influência também é para nós mesmos como indivíduo, além de para o próximo, mas cuidar de nós mesmos, da nossa mente.
né? Então, aqui nós vemos, diz assim, ó, tem de haver constante, fervorosa luta da alma contra más imaginações da mente. Tem de haver perseverante resistência à tentação, ao pecado, em pensamentos ou atos. A alma precisa ser resguardada de toda mancha, mediante a fé naquele que é capaz de guardar-nos de cair. Devemos meditar nas Escrituras, pensando sóbria e sinceramente nas coisas que pertencem à nossa salvação eterna. Então, meus irmãos, aqui temos que ter total cuidado com a nossa mente, né? Com o que vamos pensar, com o que estamos vendo, e fé, né? Naquele que é capaz de guardar-nos de cair. Temos que ter essa fé, porque a tentação muitas vezes ela vai vir, né? Mas temos o quê? Que confiar em Deus, que tentar resistir ao máximo, resistir à tentação, perseverar, né? Contra os maus pensamentos e os maus atos também. Porque às vezes quando a gente vai falar ou quando a gente vai fazer alguma coisa, o Espírito Santo ele nos lembra, será que deve falar isso? Será que deve agir assim? Então devemos pensar, falar, ser prudentes, né? Ouvir mais. Isso aqui é um conselho para cada um de nós. Mediante a constante contemplação dos temas celestes, nossa fé e amor mais se robustecerão. Então, quanto mais a gente medita na palavra de Deus, a gente medita no céu, a gente medita na nova terra, no que Jesus preparou, que a gente não consegue nem imaginar, nos ajuda, nos dá força, nos dá ânimo. Esses dias eu estava aqui lendo em casa com os meninos, né, com os meus filhos, todos os dias, às 8 horas, a gente estuda ou a lição dele, dos adolescentes, né? Eu estudo com o Vitor, que o do Gustavo eu estudo cedo, à tarde, e a do Vitor eu estudo à noite, ou a gente lê o capítulo do livro. A gente está lendo aquele livro Vida de Jesus. Na verdade, a gente acabou agora, essa semana. Gente, mas é tão lindo aquele livro, e ele tem figuras, né? Então é bom de gravar na mente. Os meninos olham, tenho criança, então eles gostam de ver as imagens. E no último capítulo que fala da vida no céu, né? Da nova terra, do que Jesus preparou para a gente. E quando a gente medita nessa promessa, quando a gente vê, nossa, mas é tão bom, nos dá um ânimo tão grande, assim, fortalece a nossa fé. Você tem vontade de cada vez mais perseverar nesse caminho. Você entende assim que está no caminho correto e você não vê a hora de chegar, né? De chegar ali, a vida eterna, aquela cidade que a gente vai conhecer, de você poder contemplar os animais, as maravilhas que Deus fez. Então é esse pensamento que a gente tem que meditar, constante contemplação, né? Esse pensamento que a gente deve ter sempre diante de nós e colocar sempre diante dos outros também. Em meio à dificuldade, em meio a alguma provação, pensa no alto, pensa na vida após essa aqui, que aqui é uma vida de limitações, uma vida de enfermidade, uma vida de problema, mas devemos pensar além do véu, né, que está cobrindo hoje, mas que pela fé já podemos contemplar. E almas revigoradas pelo contato com o infinito, toda alma que é revigorada pelo contato com Deus, em contemplar suas obras da natureza, em contemplar o seu amor, em contemplar até a nós mesmos, o próprio ser humano, como Deus fez com tanto cuidado, com tanto carinho, como a gente funciona, é maravilhoso essa contemplação e nos dá força e ânimo, né? Revigora as nossas almas. Devemos contemplar a Deus na natureza, estudar-lhe o caráter na obra de suas mãos. A mente se fortalece ao tomar conhecimento de Deus, lendo seus atributos nas coisas que ele fez. A comunhão com Deus, mediante a humilde oração, desenvolve e fortalece as faculdades mentais e morais, e os poderes espirituais aumentam graças ao cultivo de pensamentos em coisas espirituais. Então, a comunhão na oração, né, mediante a humilde oração, desenvolve e fortalece as faculdades mentais e morais.
Então, tanto contemplar a natureza, quanto a nossa comunhão individualmente. Aquela oração humilde que a gente faz assim, na nossa casa, no nosso quarto, ou em qualquer cantinho especial que a gente tem, que a gente conversa tudo, que a gente tem aquele tempo para falar intimamente com Deus, do que a gente está feliz, dos agradecimentos e do que a gente ainda não conseguiu, do que a gente sabe que precisa conseguir, é maravilhoso. Isso dá, assim, para o nosso cérebro uma revigoração, revigora a nossa alma. A gente saber que o nosso Deus está nos ouvindo, que Ele nos ouve e que Ele está tomando providências para nos dar força, nos fortalecer, nos dar ânimo e encorajar outros. Então, precisamos individualmente, né, desse contato com Cristo, desse revigoramento através do infinito, de saber que Ele nos ouve e que está ali pertinho de nós. E guardar as avenidas da alma, muito importante, né? As nossas avenidas, o que estamos vendo, o que estamos ouvindo, o que colocamos diante dos nossos olhos. O apóstolo procurou ensinar aos crentes quão importante é guardar a mente divagar por temas proibidos ou de gastar sua energia em assuntos triviais, os que não querem cair presa dos enganos de Satanás. Devem guardar bem as vias de acesso à alma. Devem esquivar-se de ler, ver ou ouvir tudo quanto sugira pensamentos impuros. Não devem permitir que a mente se demore ao acaso em cada assunto que o inimigo das almas possa sugerir. O coração deve ser fielmente guardado, pois de outra maneira os males externos despertarão os intentos e a alma vagará em trevas. Irmãos, eu achei bem impressionante essa última frase aqui. Porque o coração deve ser fielmente guardado. Se não for, de outra maneira, os males externos despertarão os internos. É por isso que é uma constante, é uma vigilância. Tem que vigiar e orar todos os dias. Porque tudo que está ao nosso redor, que a gente vê, pode despertar internamente, né? O pecado mesmo, que a gente já nasce com ele e a gente luta constantemente para vencer. Então, se a gente bota diante dos nossos olhos, a gente lê, a gente ouve, a gente vê, a gente assiste, desperta o quê? Desperta o pecado que já habita em nós e a gente luta constantemente para vencê-lo. Então, dependendo do que a gente coloca diante de nós, despertam internos e a alma vagará em trevas. A partir daquele momento ali, os anjos se afastam, o Espírito Santo de Deus se afasta de nós. Se estamos colocando algo diante de nós que a gente sabe que não é bom, que vai despertar coisas que não vai agradar a Deus. Então devemos ter muito cuidado com isso, né? Em guardar as avenidas da alma. Efeitos da atmosfera pessoal. Achei também bem interessante isso aqui. Que nós, como a palavra de Deus fala, somos um cheiro de vida para a vida ou um cheiro de morte para a morte. E a nossa atmosfera pessoal, ela fala muito, porque as pessoas vão dizer assim, é bom estar perto de tal pessoa, é tão bom conversar com ela passa assim uma coisa tão boa para a gente. E hoje também temos pessoas o quê? Tóxicas, né? Como se fala, e como o próprio livro aqui vai falar, que tem uma influência assim que não é muito boa, uma influência negativa, ou que em meio às dificuldades a gente tem que agradecer, a gente tem que ver algo de bom, o porquê que estamos passando ali, e procurar ver sempre o melhor das coisas, para podermos ser uma boa influência para todo mundo, na nossa casa. Eu estava lendo em outro livro também que quando a mãe, foi na meditação para famílias, né? Quando a mãe ela acorda bem, tudo vai bem, mas quando ela acorda irritada, que ela acorda assim mal-humorada, que não tá legal, parece que fica assim um clima tenso na casa. Olha só o poder que a mãe tem, né? As crianças acho que observam, ixi, hoje a minha mãe não tá legal. O marido também observa. Então, nós temos uma atmosfera pessoal que vai a todos que estão à nossa volta. A influência dos pensamentos e ações de todo homem circunda-o
qual uma atmosfera invisível, que é inconscientemente absorvida por todos aqueles que entram em contato com ele. Essa atmosfera é frequentemente carregada de influências tóxicas e inaladas estas, a degeneração moral é o seguro resultado. Então, se nós tivermos uma boa atmosfera, todo mundo vai ver ao nosso redor. Mas se nós tivermos o quê? Uma influência tóxica, as pessoas também vão perceber e serão também, assim, afetadas por isso, por essa influência mal, por esse mau comportamento, enfim, qualquer ação que a gente venha a ter. Então, que possamos também ter esse cuidado, pedir a Deus, para que a nossa influência seja boa, seja um cheiro de vida para a vida, não de morte para a morte. Circundado por uma atmosfera de luz e de paz, que é o conselho para nós, né? De termos essa atmosfera de luz e de paz. Cristo tomou todas as providências para que sua igreja seja um corpo transformado, iluminado pela luz do mundo, possuindo a glória de Emanuel. É seu propósito que cada cristão esteja envolto numa atmosfera espiritual de luz e paz. Deseja ele que revelemos em nossa vida a sua própria alegria. Eu achei tão linda essa parte, que ele tomou todo o cuidado, todas as providências, para que a sua igreja tenha essa luz, né? Seja uma luz do mundo. E ele deseja que revelemos em nossa vida a sua própria alegria. Então, em meio às dificuldades ou os problemas, a gente sempre tem que tentar ver algo de bom e tem que estar feliz. Temos que ter a alegria da salvação, porque a promessa nos foi dada. E ele falou, tem de bom ânimo, eu venci o mundo, mas no mundo tereis o quê? Aflições. Então, se hoje não está muito bem, aconteceu algo de ruim, aí eu vou ficar ruim com todo mundo, vou dar uma palavra mal para qualquer pessoa? Não, tá ruim, mas vai melhorar, né? Temos que ter sempre isso em mente, tá ruim, não foi legal? Vai melhorar, Jesus já me salvou, ele deu a vida por mim e eu estou feliz em meio às dificuldades, sempre olhando algo de bom que possa estar à nossa frente. E devemos ter esse cuidado para ter essa atmosfera. A habitação do Espírito em nós será manifestada pelo amor celestial que de nós dimanará. A plenitude divina fluirá pelo consagrado agente humano para ser partilhada com outros. Mas ela fluirá como? Pelo consagrado agente humano. Então, devemos ter a nossa consagração diária. É indispensável. É muito maravilhoso a gente estar aqui, nesse grupo, compartilhando. A gente ora uns pelos outros, a gente louva, a gente faz os nossos pedidos e os nossos agradecimentos. Mas não substitui a nossa consagração pessoal. Aquele estudo que a gente tem a sós com Deus, aquela oração, o estudo das lições, da Bíblia, do Espírito de profecia, isso nós temos que ter constantemente na nossa vida. É a nossa consagração diária, é o nosso alimento diário espiritual. Do jeito que a gente precisa do alimento físico para nos manter, precisamos também do alimento espiritual. E confiar constantemente em Deus. Ter fé, ter a confiança que Ele nos ouve, que Ele está conosco em meio a qualquer momento, nos felizes e também nos de provações. Lembremos-nos de que a vida dos filhos de Deus no mundo é uma vida de peregrinos. Não temos sabedoria suficiente para planejar nossa vida. Não nos compete determinar o futuro. Cristo, em sua vida sobre a terra, não fez planos para si mesmo. Aceitou os planos de Deus a seu respeito e dia após dia o Pai lhes fazia conhecer. De tal maneira devemos confiar em Deus, que nossa vida possa ser a simples realização de sua vontade. Então devemos ter essa confiança em Deus, porque aqui falou de pessoas muito ansiosas, que não sabem o que vai acontecer, que planeja e que fica frustrado porque não deu certo. Então devemos confiar inteiramente em Deus. Nem Cristo teve os planos feitos.
Deus ia revelando dia após dia o que ele tinha? A confiança, a busca constante, sabendo que Deus estava com ele e que aquilo era o suficiente. Que Deus ia ver tudo que ele precisava e necessitava. E assim também é conosco. Agora temos o valor da terapia ocupacional, principalmente aqui para com pessoas. A gente com pessoas que precisam, pacientes, terapia ocupacional e para nós mesmos. Devemos sempre ter o quê? Uma ocupação, porque Deus fez o homem e botou ele o quê? Para trabalhar, botou ele no jardim para movimentar, para trabalhar. A mente não fica só vagando. Todos nós precisamos o quê? Trabalhar. Seja em casa, quem trabalha em casa mesmo é que não falta serviço para a gente fazer. Então, o valor da terapia ocupacional. Foi-me mostrado que se demonstraria de maior benefício à maioria dos pacientes permitir trabalho leve e mesmo insistir nisso com eles, do que instar que ficassem inativos e ociosos. Se o poder da vontade for conservado ativo em despertar as faculdades dormentes, isso será o maior auxílio para a restauração da saúde. Então, aqui fala para pessoas, né, que estão doentes, os pacientes e a nós mesmos. Temos o quê? Mesmo que seja uma leve ocupação, mas se permitir fazer algo que nós podemos fazer, que está ao nosso alcance. Aqui, às vezes, eu vejo muito o exemplo da irmã Geralda. Às vezes ela não está podendo andar muito, as perninhas dela incha, ela não pode fazer muito esforço físico, mas o que ela pode, ela dá conta. Ela senta, bota as perninhas dela para cima, ela corta verdura para fazer o almoço, aí ela levanta, ela vai, ela bota no fogo. O que ela pode fazer que está ao alcance dela, ela faz. Por quê? A gente fica assim, fique quietinha, deita e não faz nada. Gente, mas aquilo ali é ruim para o ser humano. Principalmente a gente que já é acostumado a trabalhar, acostumado a fazer alguma coisa. Então, de repente, você não faz nada, é ruim. Então, eu entendo esse lado dela. Não, irmão, o que está ao meu alcance eu vou fazer. O que eu posso fazer, eu preciso fazer. Porque eu não vou ficar assim, inativa, inútil, sem nada. E aqui nós vemos que realmente o que está ao alcance deve fazer. Agora, o que não dá, tudo bem. Você tem limites, limitações. Mas o que pudermos fazer para nos exercitar, mesmo que seja leve, devemos sim, com certeza, fazer. E bem dirigido o exercício físico. Aqueles também que podem fazer, principalmente as pessoas que estão aqui, inválidas. Fala com essas palavras aqui, deve ser feito o exercício físico, mesmo que seja dentro de casa, né? Quando os inválidos nada têm em que ocupar o tempo e a atenção, seus pensamentos se concentram em si mesmos e tornam-se mórbidos e irritáveis. Muitas vezes se preocupam com o mal que sentem, a ponto de se julgarem muito pior do que na realidade estão, e inteiramente incapazes de fazer qualquer coisa. Olha só como é ruim, como pensamentos maus vêm diante, né, daquela situação que a pessoa está inválida, que não pode fazer algo. Pensamentos o quê? Que é pior do que elas estão. Pensamentos ruins, incapazes de fazer qualquer coisa. E não é assim. Todo mundo é capaz de fazer alguma coisa. Em todos esses casos, o bem orientado serviço físico se demonstraria eficaz remédio. Em alguns casos, ele é indispensável à restauração da saúde. A vontade acompanha o trabalho das mãos e o que esses inválidos precisam é do despertamento da vontade. Quando esta se encontra adormecida, a imaginação torna-se anormal e é impossível resistir à moléstia. Então, temos que nos movimentar, mesmo que seja o quê? Com as mãos, usar as mãos e sempre ter algo à nossa mente para fazer. Sempre estar pensando positivamente que vai dar certo, porque isso é muito importante para cada um de nós, principalmente para as pessoas que estão enfermas, né? Com alguma dificuldade. E confortar outros conforta o doador. Isso aí nós tenho certeza que cada cristão tem essa experiência. E quando a gente está passando, mesmo que seja por alguma dificuldade, que a gente conforta alguém, que a gente leva uma palavra de ânimo para alguém, isso nos conforta. Quando a gente sai para fazer o trabalho missionário, que a gente fala de Jesus, que a gente encontra uma alma que está ali com algum problema ou precisando,
a gente volta para casa revigorado. E isso aqui nós estamos vendo aqui, ó. Muitas vezes são solicitadas orações pelos enfermos, os tristes e desanimados, e isto é direito. Devemos rogar que Deus derrame luz na mente obscurecida e conforte o coração magoado. Mas Deus só atende às orações em favor dos que se colocam no rumo de suas bênçãos. Ao mesmo tempo que pedimos por esses aflitos, devemos estimulá-los a se esforçar por ajudar aos que se acham mais necessitados que eles. Dissipar-se-á a treva de seu próprio coração, enquanto buscam auxiliar a outros. Ao buscarmos confortar nosso semelhante com o conforto com que nós mesmos somos confortados, a bênção nos é devolvida. Então, aqui devemos estimular as pessoas que estão com algum problema, que estão, às vezes, passando por alguma doença, alguma dificuldade, a estimular elas a ajudar outros, a ver que tem pessoas, às vezes, numa situação pior. E aquilo ali vai animar, vai confortar seu coração, vai ajudar ela a ter mais ânimo, a saber que não é só ela que está passando por aquela dificuldade, que ao redor muitas pessoas estão passando, às vezes, um problema até pior. Então, devemos ter isso em mente, de sempre tentar confortar a outras pessoas. E precisamos também de que necessário repouso e relaxamento do nosso cérebro. Aqui ela dá um conselho ao seu próprio filho, que estava trabalhando demais e o cérebro dele estava cansado. O cérebro e os nervos cansados se revigorariam se fizessem uma mudança a esse respeito, se descansasse mais. E fala para nós também que precisamos de um repouso necessário. Foi-me mostrado que os observadores do sábado vêm diretamente para nós. Os observadores do sábado, como um povo, trabalham muito arduamente, sem se permitir mudança ou períodos de descanso. A recreação é necessária aos que se empenham em trabalho físico e é ainda mais necessária àqueles cujo trabalho é principalmente mental. Irmãos, eu consigo ver isso aqui na prática. O trabalho aqui do meu esposo é mental, né? Não é aquele trabalho físico, ele faz os exercícios físicos dele, mas o trabalho dele aqui em casa é mental, né? Nós temos o escritório e ele trabalha com contabilidade. Então, a contabilidade é muito complexa, é muita regra, é muita lei, tem prazos de entregas de documentos, se não entregar, você pode pagar multa, enfim, é muito complexa. Eu ajudo ele, só que eu ajudo ele mais na parte pessoal, na questão das empresas, de admitir funcionário, demitir, contra-cheque, essas coisas. Essa é a parte mais fácil e eu consigo estar ajudando ele aqui em casa. Mas a outra parte que ele faz, a parte dos impostos, a parte fiscal, a parte contábil mesmo da contabilidade, é muito complexa. E isso suga muito a mente. Tem hora que eu vejo ele aqui, sabe, agoniado, porque nós dependemos de sistemas, dependemos de internet, dependemos do sistema do governo. Quando precisa se entregar algum documento, o sistema do governo trava ou não está indo, está indisponível. É bem complicado. Então, a ansiedade, ela aumenta. É pior do que você estar ali trabalhando na terra, mexendo com a terra, com a plantinha, capinando, tá no sol, mas você tá ali, ó. Quando acabou, acabou. Você dorme um sono restaurador. Mas trabalhar com a mente, muitas vezes, você tá no escritório, tem um ar-condicionado, tá sentadinha, confortável, mas não é fácil. A ansiedade sobe. Você tem que sair. Ainda bem que a gente mora aqui na chácara, então a gente vê o verde, a gente contempla a natureza, porque realmente é necessário. É um desgaste mental maior do que o desgaste físico. E não é fácil. Então precisa de quê? De ter o repouso e o relaxamento. Aqui, ó, principalmente quem trabalha com o mental. Não é necessário a nossa salvação, nem para a glória de Deus, conservar a mente trabalhando constante e excessivamente, mesmo sobre temas religiosos.
Então, até mesmo sobre as coisas de Deus religiosas, mas constantemente a mente precisa de um descanso. O cérebro da gente precisa ter essa pausa para que você possa dormir bem. Se a ansiedade vem, a primeira coisa que atrapalha é o seu sono. Algo que precisava ser feito não foi, algo que tinha que ser feito ali, precisava entregar. A primeira coisa que vem é o sono. Então, é muito importante nós ter esse equilíbrio. Eu trabalho, mas Deus está acima, a minha saúde também. Eu preciso equilibrar para que eu fique bem mentalmente. E também fala, né? Ela falou que precisamos de recreação, mas fala que tem recreações e diversões que não agrada a Deus. Há diversões tais como dançar, jogar cartas, xadrez, damas, que não podemos aprovar, pois que o céu as condena. Esses divertimentos abrem a porta para grandes males. Não são benéficos em sua tendência e têm uma influência excitante, produzindo em alguns espíritos uma paixão por esses jogos que levam ao jogo de azar e dissipação. Então, devemos ter a recreação, mas a recreação recomendada por Deus, e não a recreação que a recreação recomendada por Deus, né? E não a recreação que muitas vezes hoje, infelizmente, nós vemos no meio do nosso povo, na nossa igreja, mas que o céu, como fala aqui, ó, o céu as condena. É muito triste a gente ver isso, mas infelizmente acontece, né? E necessário o esforço individual, agora para cada um de nós, o esforço individual que devemos ter para ter o quê? Uma mente segura, terapia segura. As vítimas de maus hábitos devem ser despertadas para a necessidade de fazer esforços por si mesmas. Outros podem desenvolver os mais fervorosos empenhos para erguê-los. A graça de Deus pode lhes ser abundantemente oferecida. Cristo pode rogar seus anjos ministradores. Tudo, porém, será em vão, a menos que eles próprios despertem para pelejar o combate em seu favor. Então, devemos ter o quê? O esforço individual, porque mesmo que Cristo rogue aos seus anjos ministradores, se a gente não quiser ter uma melhora, ter um esforço, buscar mesmo a Deus e ver onde estamos errando e que precisamos melhorar, não vai adiantar. Precisamos ter esse esforço individual para mudar nossa mente, porque a terapia é o quê? Uma influência para o bem. Se estamos tendo influência para o mal, se a nossa própria mente está meditando em coisas erradas, como no início a gente viu, que devemos guardar as avenidas da alma, devemos ter esse esforço. Não, eu estou errado, realmente eu estou nesse caminho aqui, eu estou fazendo o que não está agradando a Deus, o que não está bom, e eu preciso me esforçar para mudar, porque Cristo está fazendo a parte dele, está disposto constantemente a nos ajudar, mas nós precisamos fazer a nossa parte, né? Precisamos ver que estamos errados e buscar da fonte e melhorar os maus hábitos e fazer o que deve ser feito, o que está certo para fazer, a nossa missão de cristão, de cada dia estar subindo o degrauzinho ali daquela escada da perfeição. E ter um alvo é o que? Importante. Se o nosso alvo é a salvação, é a vida eterna, esse alvo tem que estar constantemente diante de nós. Devemos estar constantemente buscando esse alvo. O êxito em qualquer coisa que compreendamos exige um objetivo definido. Aquele que desejar alcançar o verdadeiro êxito na vida deve conservar firmemente em vista o alvo digno de seus esforços. Tal alvo acha-se posto diante da mocidade de hoje. Então, qual é o alvo hoje que devemos ter? A nossa vida eterna, a nossa salvação, salvar pessoas, sermos influências onde formos, a cada pessoa que vai nos olhar, nos observar e dizer, olha, eles são diferentes, eles têm hábitos diferentes, eles vestem diferente. Então, devemos ter esse alvo de ganhar o céu, de sermos pessoas melhores a cada dia. E a mais alta cultura da mente. Eu achei incrível
passagem aqui que nós vamos ler, irmãos. Eu achei incrível. A mais alta cultura da mente. Muitas vezes a gente vê pessoas, a gente observa, assim, bem-sucedidos na vida, pessoas que estudaram, que fizeram uma faculdade, enfim, pessoas influentes. Mas essa não é a mais alta cultura da mente. A mais alta cultura da mente, irmãos, é a que nós temos, é a verdade, é saber que Jesus deu a vida por nós, que ele morreu e que ele nos salvou. E que hoje nós temos a oportunidade de conhecer tudo sobre a alimentação. A alimentação é incrível. Como nós funcionamos, como Deus quer que a gente funcione, o nosso vestuário, as nossas doutrinas, todas as nossas doutrinas. Essa é a mais alta cultura da nossa mente. O que mais a gente pode. Pessoas aí influentes, pessoas do mundo, não sabem isso aqui que a gente sabe. Elas podem ter todo o conhecimento, toda a ciência do mundo, mas a de Deus não tem. E qual é a mais alta cultura da mente? É a verdade que nós temos. Nós temos a maior riqueza em nossas mãos e que não venhamos a desperdiçá-la. O conhecimento de Deus é obtido de sua palavra. O conhecimento experimental da verdadeira piedade em diária consagração e serviço a Deus assegura a mais alta cultura da mente, alma e corpo, e esta consagração a Deus de todas as faculdades evita a exaltação própria. Olha só como é importante. Essa alta consagração a Deus evita o quê? A exaltação própria. A comunicação de poder divino honra a nossa sincera busca de sabedoria para o consciencioso uso de nossas mais altas faculdades, para a honra de Deus e bênção dos semelhantes. Então, a mais alta cultura da mente é servir a esse Deus verdadeiro, é conhecer essa verdade que nós conhecemos. A gente pode ter aquelas pessoas, eu não me formei, não tem problema. Você tem a mais alta cultura da mente aqui em suas mãos. Que muitas pessoas lá fora são formadas, são bem-sucedidas, mas existe um vazio enorme, porque não tem a Jesus. E nós temos. E para finalizarmos, virtudes positivas promovem saúde. Virtudes positivas que todos nós devemos ter. O ânimo, a esperança, a fé, a simpatia e o amor promovem a saúde e prolongam a vida. Um espírito constante, animoso, é saúde para o corpo e força para a alma. O coração alegre, jubiloso, serve de bom remédio. Muito lindo, né, irmãos? Isso aqui que nós podemos ler, que Deus deixa diante de cada um de nós. Então, o ânimo, a esperança, a fé, a simpatia e o amor. Devemos ter constantemente essas virtudes do povo de Deus. Então, que o Senhor tenha misericórdia de cada um de nós e que possamos ter em nossa mente essa terapia mental segura de estarmos ligados à fonte. E onde quer que formos, todas as pessoas verão. Seremos um cheiro de vida para a vida. Amém.